na última aula, Efésios 3:4, que é possível entender a Bíblia. A Bíblia não foi escrita para ser uma corrida. A Bíblia não foi escrita para ser uma dúvida, para se colocar uma dúvida na minha atenção. Mas ela foi importante para termos um aprendizado correto ou não. Para seguirmos o que a Bíblia ensina ou não. Uma coisa importante é o que os discípulos de Berea fizeram. O que eles fizeram? Eles não esse texto que a gente viu na semana passada e falou sobre ele, mas eles examinaram as Escrituras. Eles ouviram a pregação por intermédio dos apóstolos e o livro de Atos diz que eles fizeram o seguinte: eles examinaram as Escrituras. Nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que ler a Bíblia. Alguns não leem só a Bíblia e aceitam o que é dito sem verificar se aquilo que está sendo ele fazia. Ele pegava a Bíblia dele e dizia assim: hoje, quando eu toda vez agora, quando eu acordar de manhã cedo, eu vou abrir a Bíblia. E onde abrir, eu vou fazer. Aí ele abre a Bíblia, aí leio, aí eu coloco, esmola os povos, começar a esmola, coisa muito boa. No outro dia, eu acordou de novo, cantou louvores, o dia todo. No outro dia, abre de novo. Deixa eu ver aqui. A bênção de fato que sobrevém através da Bíblia depende de sua leitura cuidadosa, de sua leitura adequada. Nós não podemos usufruir os benefícios da Bíblia se nós não entendemos ela. Se nós não compreendemos ela, precisamos entender a palavra. Temos que ler a Bíblia de dentro para fora. O que é isso? O que significa ler a Bíblia de dentro para fora? Eu tenho que abrir ela e tirar dela o quê? O subsídio, o sustento, o conhecimento, o aprendizado do Senhor. Não colocar o que eu penso em cima do que Deus tem escrito, mas não. Eu tenho que retirar da palavra e trazer para a minha vida. Você lê a Bíblia, se aprende assim, de dentro para fora, de dentro da Bíblia para nós. Temos que ler a Bíblia de dentro para fora, não em verso. Isso significa que devemos abrir mão de nossas próprias ideias para entender aquilo que Deus quer nos ensinar através da sua Bíblia, através da sua palavra. Primeiro ponto: o que está sendo ensinado é a palavra de Deus ou não? Se for, considere. Considere. Se for palavra de homem, não. Mas se tiver na palavra do Senhor, considere. Aprenda. Abra mão de suas ideias. É necessário quando o assunto é a palavra do Senhor. Porque se chegamos com preconcepções e ideias, podemos não aprender o que Deus quer nos mostrar e falar. Então temos que tomar cuidado. Pense o que você está pensando, sobre o que você está pensando, se é incoerente, se a Bíblia confirma ou não. Mas seja aberto, até a mudar de pensamento, por causa do Senhor, por causa da palavra dele. Sempre tenha uma mente aberta e deixe a Bíblia lhe ensinar em que acreditar. Em quem devemos acreditar? No Senhor, em Jesus. Deixe a Bíblia te guiar sobre isso. Não pessoas, mas a palavra do Senhor. Sim, se for pessoas que você tem a certeza que estão dentro da palavra, não é? Também prova que nós temos pensado corretamente acerca daquilo que cremos, então estamos lendo a Bíblia de fora para dentro, tentando de alguma maneira forçar nossas ideias e preconcepções ao texto. Isso é um erro, não podemos. Nós não podemos forçar um texto bíblico a uma ideia que eu penso. Nós temos que ler o texto e viver aquele texto de acordo com o contexto dele, como ele foi escrito e para o fim que ele foi escrito. Então não podemos forçar o texto para obter benefícios pessoais. Temos que ser, como eu falei, puros e fiéis à palavra. Assim podemos agradar a Deus. Aproxime-se da Bíblia vazio para encher-se dela. Se você se aproxima cheio, não vai transbordar, não é?
Outro ponto importante: respeite o quê? O contexto. O que é contexto? O que é contexto? Contexto é sempre o que vem antes e depois daquele texto. Daquele texto. Por exemplo, só para a gente pensar, Apocalipse tem um contexto. O livro de Apocalipse é o mais deturpado, infelizmente, não era para ser. Mas qual é o contexto de Apocalipse? Os irmãos da igreja do primeiro século estavam fazendo perseguição severa por parte do Império Romano. E eles precisavam ser fiéis a Deus. O Império estava matando as pessoas, os que se diziam cristãos. Não queriam servir ao César, mas eles serviam a Cristo, então morriam. Então, qual é o contexto principal de Apocalipse? Perseguição. Mas Deus disse: seja perseverante até a morte, porque eu, Cordeiro, venci a morte. Então, se nós não entendemos esse contexto de Apocalipse, pensando nele, nós não temos como entender o livro. Entende? Ok. Respeite o contexto. Existem dois tipos de contexto: escriturário, ou seja, o estilo de texto. Na Bíblia nós encontramos poesias, epístolas, parábolas, comparações, muita linguagem figurada, linguagens simbólicas, linguagem literal. Então, o ponto principal é compreendermos sobre o contexto literal. Apocalipse tem um contexto literal altamente simbólico. Ou melhor, um contexto escriturário altamente simbólico. Não é literal tudo aquilo. Mas hoje existem grupos que ensinam Apocalipse como um contexto literal. Então é importante conhecer, é importante estudar, porque senão podemos desobedecer a Deus por não ser fiel ao que a Escritura diz. Outro contexto, mas até Constantino a coisa foi muito difícil. Então os irmãos precisavam de palavras para ter força, para ter fé. E a mensagem que eles podem falar deles é: tem a fé, a força, mesmo sem morrer. Morrer em Cristo, porque Jesus vence até a morte. A gente estudou há um momento, há um mês atrás, foram 2, 3 meses de aula. Você é um grupo aqui que já está bem familiarizado com o livro da Apocalipse, não é muito novela. Infelizmente, já vai ser fácil, não é novela, mas é muito importante para nós. Foi para eles e a aplicação serve para nós. Ficarmos firmes em Cristo. Independente das dificuldades, das tribulações que acontecem, às vezes vamos provar. Tem um jeito de confiar. Aí você vai morrer por falar disso, eu não confio nisso. É uma mensagem muito bela. Verifique se essas questões não possuem alguma influência na compreensão do texto e estudo, com certeza. Com certeza. Para aprender, temos que fazer perguntas ao texto, muito importante. De quem? Não é? Quem disse ou escreveu a passagem? O véu humano. As mulheres estavam indo para a adoração com o quê? Sem o quê? Sem o véu. E qual é o problema? Qual é o problema? O apóstolo Paulo recomenda que as mulheres usassem o véu. O conhecimento do contexto histórico e cultura vai influenciar a compreensão destas palavras do apóstolo Paulo. Primeiro, por isso foi escrito para quem? Para os coríntios. E quem vai escrever? Paulo. E por que Paulo escreveu? Os coríntios são a igreja de Corinto, é a igreja dos santos, passando por problemas sérios, carnais, problemas de comunicação. Então, foi que as mulheres estavam achando que por eles e relação cristã, e na comunidade